espaço, tudo é espaço, aproveitar essa hora e mostrar e aquecer o espaço também, tá? Já que a voz está aquecida, o corpo está aquecido e assim por diante. Então, acho melhor vocês brincarem nesse espaço que vocês têm agora, tá bom? Então, só anda pelo espaço, deixa o espaço escolher o lugar de vocês. A partir de agora vocês estão no camarim. A minha cadeira é o S2, que é corpo, expressão corporal e montagem. Em geral, eu trabalho muito firmemente com a técnica que eu gosto muito, chamada de Suzuki Training, que é uma técnica de tragédia japonesa, que foi criada no Japão, só que Tadashi Suzuki sentiu que endureceu muito com os japoneses. Aí ele veio para a América e se juntou com a Anne Bogart e trabalhou com viewpoints. Eu sempre trabalhei dessa maneira. No entanto, quando eu descobri que essa turma tinha um corpo emocional, porque como eu trabalho o corpo emocional, o corpo físico, o corpo intelectual, o corpo sinestésico, o corpo emocional delas era muito forte e elas não tinham controle sobre esse corpo. Então eu resolvi mudar um pouco a técnica. Eu comecei com o Suzuki Training e aí eu fui trabalhar muito Lecoq. Aí coloquei viewpoints muito firmemente onde a gente conseguiu montar. Também trabalhamos muito na questão de fisicalidade, a questão das mimeses corpóreas. Não é que elas imitam, mas elas sentem e transformam cada emoção no seu corpo. Com isso, elas iam montando a peça sem saber. Quando elas correram a primeira vez, elas descobriram que a peça estava pronta, porque a partir da relação espacial, da arquitetura, da topografia, de todos os 9 viewpoints, elas chegaram na peça fazendo simplesmente as atitudes ou estações, como algumas vezes chamamos na action. Só bastei conduzir e trabalhar a gradação de Lecoq nas suas emoções. E aí elas montaram esse espetáculo de forma brilhante. Saiba onde está todo mundo. Eu, na verdade, divido a turma em vários naipes. Em naipes de maquiagem, cenário, dramaturgia corporal e assim por diante. E aí eu pergunto, quem quer fazer? No entanto, essa pessoa é responsável em coordenar todo o trabalho dos outros. Se ela conseguir fazer sozinho, bem. Se ela não conseguir, ela chama e ela tem a autonomia de fazer. Isso em todos os naipes. E elas já montaram coisas antes comigo e com outros professores, boto na arena. E aí elas conseguem um jeito, na verdade, de desenvolver. Porque teatro é vida. E se a gente não vive, a gente não sabe. Algum problema? Algum problema? Cadê a bengala? Isso não é o seu trabalho. Afaste isso daí. O que tem, Mara? Eu sempre gostei tanto de ajudar. Ajude-se a si mesma e olhe cada vez mais para baixo, mas não neste lugar. Sim, é no meio, tá? Sim? Eu sou a Madre Superiora, né? Uma personagem bem forte, egoísta, que limita informações para outras freiras, para o frade também. Os castiga por qualquer coisa. Tudo que eles falam se torna uma culpa, então todos os movimentos têm que ser orientados e ordenados por ela, né? Ela é um personagem bem megero, assim. Todas não são felizes, são infelizes, depressivas, insatisfeitas, mas não fazem nada para se movimentar, para sair, para ver além. E a irmã H, que é a representação da autora, é a única que se manifesta para querer sair,
mas são muitos contra a ideologia dela e acabam retornando para as ordens da Madre Superiora. O texto de Hilda Hilst foi escrito na época da ditadura, mas que serve muito para os dias de hoje, né? Tem um pouco de política inserido, a questão do machismo / feminismo também, retratado através da religiosidade, né? Então foi isso que ela quis demonstrar. Afaste-se daí! Vim ver os girassóis. Mas não há girassóis! Eu sei, mas eu vim ver se as covas estão prontas para os girassóis. Isso não é o seu trabalho! Mesmo assim, o que é que tem, madre? Sempre gostei tanto de ajudar. A irmã B, ela é uma pessoa muito depressiva porque ela foi em busca de vários empregos e ela nunca se identificou com nenhum. E aí ela sempre gostou de servir e foi para o convento. Só que chegando no convento, ela sofreu muita opressão e a depressão dela foi aumentando. Se chegar perto do muro, vai querer colher as sementes dos girassóis quando eles crescerem. E isso teria muita importância? Lógico! Olhando para o alto, você veria o muro! Nós sempre veremos o muro, madre. De qualquer lado que se olhe. E mesmo se eu não colher a semente, outra irmã há de fazê-lo. A irmã ela verá o muro. A irmã só sabe ver o gato. Mas o gato morreu hoje de manhã. Mas ela continuará a procurá-lo sempre. E basta! Afaste-se daí! A gente primeiro exercita muito o corpo para encontrar e desbloquear outras formas que a gente consiga chegar. E aí a gente, a partir dessa base que o professor dá, a gente vai montando o personagem. Aí a minha personagem, o joelho é um pouquinho dobrado para manter ela mais terra e o ombro bem curvado. Eu tive uma referência do quadro O Grito, né, o medo que ela sente assim. Eu fiquei responsável pelo cenário, eu escolhi tudo, né, porque a peça de Hilda Hilst ela fala de vitrais. E aí eu escolhi colocar 2 vitrais e o anjo também como se fosse um vitral. E as velas, né, porque é um ambiente de convento. E você? Ai! Meu Deus, ela está cheia de sangue! Sangue! Estão sempre assim, todo dia a mesma coisa, na hora do castigo e da confissão. Não! O que a senhora diz Hoje olhei para dentro de mim, havia sangue, tive medo! E se é por dentro, como saberemos nós? Mas é a mesma coisa. Então não vem? Imagine! As nossas coisas de dentro são tão complicadas. Milhares de ramificações. Às vezes até sem sentido. Nunca. A luz, o sol é que nos faz sermos assim como somos. Aquela luz me fez mal. Quando eles vieram naquela noite, foi a minha pior noite. Eu sou a irmã C e o pecado dela na peça é ter medo de sangue. Na verdade, o sangue dela é menstruação, porque como ela é muito nova, ela tem cerca de 12 anos, e ela entrou no convento desde bebê, ela nunca entendeu nada sobre o mundo, ela não conhece nada, não sabe o que é menstruação, não sabe o que é beijar, não sabe nada do mundo. Então, pra ela, aquilo é algo ruim. Então, o sangue que ela vê no corpo dela também vai pra dentro dela, e por isso ela sofre tanto com esse sangue, por isso que ela tem tanto medo do fato dela sangrar. A Bira escolheu meu personagem e justamente foi o que ele disse, que ele viu que a personagem parecia muito comigo, também pela idade, porque eu sou a mais nova do grupo. A gente separou para cada personagem algo que a gente tinha que estudar mais. O meu personagem era de gesto, então a gente andava fazendo gestos, buscando novas formas que não fosse nada do nosso cotidiano, para a gente aprender a gesticular. Em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo.
mas tu serás assim, tão velho e tão triste. E eu poderia ainda te cantar como um dia te cantei. Se algum irmão de sangue, de poesia, mago de duplas cores em meu manto testemunhou seu anjo em muitos cantos. Eu, de alma tão sofrida de inocência, o meu não cantarias. E antes desse amor que passei entre sombras, tantas luas ausentes e veladas fontes, e asperezas de dado descobri nas coisas de contexto tão delicado. Então, meu personagem é a Irmã H, é um presente maravilhoso, a Irmã H, desse texto de Hilda Houston. Ela é a única dentre as freiras que estão enclausuradas nesse convento. Ela é a única que não tem medo da superiora ou do que ela representa, né? Então ela é considerada mesmo a rebelde do grupo por sempre questionar por que de tanto sacrifício, por que de tanta culpa. E ela busca essa liberdade, né? A liberdade que para mim nesse texto, na realidade é o mito, que é a liberdade de pensamento mesmo. Então ela vai muito atrás dessa questão. Porém, como ela é a única que visualiza isso, só ela quer se libertar de tudo aquilo, só ela visualiza. Então ela não consegue convencer as demais, nem mesmo a própria irmã de sangue, que é a irmã Ida. Ai, parem! Parem! Vocês não veem que ela está tentando nos confundir? Que quando ela fala na culpa, nós pensamos no tempo e diante dela nos comportamos como os bonecos de cordas, que já estamos fartos de ficar diante da morte e da renúncia. Olha o rato! Muito o texto ele conduz a essa questão da consciência, do autoconhecimento, né? Por que isso de fato tem sentido tal coisa. Então a gente trabalha muito isso. Então eu me emociono muito quando eu leio o texto, porque ele conduz a gente a essa autoconsciência mesmo. Maravilhoso. O texto também é muito isso, nós somos um, nós somos apenas um. Então elas estão muito próximas ali, tudo é muito junto, tudo é muito. Então a gente tem que também trabalhar essa questão, né? Essa evolução com o corpo lá no conjunto. Aquela cruz. Sabe o que ele disse? Antes de ser crucificado? Ó Sagrada Cruz! Ergue-me a ti, Sagrada Cruz! Eles hão de me crucificar sobre ti, e tu serás minha testemunha. Toma-me, não chores, mas alegra-te. Tu levarás a coroa do meu reino. O irmão G, ele é o mais antigo do convento, e ele é muito velho. E é um personagem muito misterioso. Ele sabe muita coisa do que acontece ali dentro e sabe muita coisa da Madre Superiora. Tanto é que tem perguntas que as irmãs fazem que ele responde. E no final ele tem muito ódio dela por ela abandoná-lo, mas no fundo ele morre de amor por ela. Não sei se a senhora reparou. O quê? O hálito! O hálito? É, o que saía de dentro era luminoso quando eles moviam os lábios. Eles moveram os lábios? Sim, moveram os lábios. Mas quando? Quando tocaram as pedras do muro. Eles tocaram as pedras do muro? Sim, tocaram as pedras do muro. Mas quando? Ai, não quero que ela me veja. Não quero que ela me veja. Não quero que ela me veja. É um texto muito poético. E foi isso que Bira exigiu, né? Estudar cada palavra, pesquisar cada significado de cada palavra. E é uma peça muito tensa do começo ao fim. A gente corre, a gente se assusta com medo da Madre Superiora. Mas no final de tudo, é cada irmã que entra. Os instrumentais, o professor pediu para não colocar coisas muito óbvias, mas buscar coisas mais obscuras, né? Não pegar som de igreja, coisa assim, porque a peça já é sobre isso, né? Já é sobre convento, sobre igreja,
Então, assim, foi um processo difícil. Assim, durou muitas semanas para pesquisar, elaborar onde vai entrar, que horas vai sair, que momento entra isso. E no final de tudo, a gente entendeu que é uma peça muito silenciosa. Por mais que a gente colocou, né, várias músicas, mas é uma peça que tem muito silêncio. Porque muitas vezes a gente busca colocar músicas para dar muito medo. Mas o silêncio às vezes fala mais do que uma música de fundo. Não tenha medo. Não é ela. É a nossa irmã A. Estou aqui. Tem alguém aqui? Oh, estão aqui. Que bom. A personagem é a irmã A. Ela é uma cega que não se sente cega. Ela sabe que ela está cega, mas ela não quer aceitar. E ela passa a trama toda dizendo que ela não está cega, fingindo que ela enxerga tudo. Mas sempre precisa de ajuda de alguém para se locomover. Não sei se é a memória que nos confunde, mas havia tanta luz onde eu nasci. Não sei se era tanta, porque depois deles, que ainda vemos a luz. Primeiro, tem certas memórias de águas, o rio enorme da infância, com a luz que cegava a todos. A mim não. E eles diziam, só ela que não põe a mão sobre os olhos certamente ficará cega. Mas isso não aconteceu. Eu vejo perfeitamente. Só que à noite os olhos doem. Eles precisam da luz do sol. Tudo é espaço, então a gente tem que se localizar. No espaço ele ensina muito isso pra gente. E voz é corpo também, então a gente estudou muita voz esse semestre. Toma-me, não chores, mas alegra-te. Tu levarás a coroa do meu reino. Eu desenhei todas as maquiagens em cada papel. Eu escrevi o porquê daquela maquiagem, o porquê daquela cor, o porquê daquele formato. Dominus vobiscum, Dominus vobiscum. É com o espírito tu! O céu coalhado. Horas. Dias. Que noites. Haverá mais alguém além de nós? Alguém? Talvez alguém sim. Minha personagem é a irmã I, que é a irmã de sangue da irmã H. Ela é muito devota, é uma personagem muito devota e que está sempre em cuidado com a sua irmã. Ainda que haja uma saída e ainda que haja uma só criatura, devemos ficar e rezar por ela. Não fizemos o nosso voto? E se eles estão por aí, virão até nós um dia, uma noite? Eu fiquei com uma parte de dramaturgia corporal para ver mais ou menos como é que iria ser colocado cada corpo, né? No caso, a dramaturgia do corpo, como é que iria ficar no palco, de acordo com cada cena, para formar aquela mise-scène. Por que não arrancariam as da pedra? Eu não disse a você que elas ficam patéticas diante da morte. A partitura do ator, ele dá forma a cada movimento que o ator vai fazer, junto com, caso ele tenha alguma fala também, para formar aquela montagem, né, fazer aquela montagem e seguir, tipo a música, né, que tem sua partitura, pronto, o ator também tem, só que é com o corpo. E aí eu fiz uma cênica, no caso uma partitura cênica, que seria de como iria ficar cada dramaturgia corporal, já que Gabi estava ajudando nisso da dramaturgia, a gente, então vamos fazer esse, ficar numa parte mais técnica, né, da partitura cênica e... Demorou tanto tempo. Tanto tempo. E daqui você poderá ver as enormes feridas que ficaram nas montanhas de pedra. Vinha, olhe, o muro é tão alto e as pedras tão lisas. Olha bem alguém. Não seria ela? A personagem é a irmã E. Ela é muito obcecada pelo gato que ela tem. E ela não tem um passado fora
do convento, porque ela já, quando nasceu, já foi levada para lá. Então, basicamente, a aparição dela é no começo da peça, quando ela perde o gato. Ela descobre que o gato dela foi assassinado pela irmã dele na hora da confissão. Então, ela surta e passa a peça sem aparecer. E no final ela aparece como um caixão pequeno. Eu ajudei a montar alguns coros com as meninas, algumas estações também. Eu pesquisei imagens, pesquisei vídeos de dança, de apresentação de circo, pinturas renascentistas, contemporâneas, que pudessem fazer menção à nossa peça para montar estações. Porque em vários momentos elas se juntam e formam uma estação para que alguém consiga entrar em cena. Então os coros são essa estação que elas ficavam paradas. Minha irmã F, ela tem o sonho de liberdade, de voar, de ser como um pássaro. E ela fala muito nisso, ela observa o pássaro, ela quer ser como um pássaro, quer voar, ser livre, mas ela tem um medo muito grande, né, da madre e do que pode acontecer. Então ela sempre se vê presa naquele lugar. Fiquei olhando o pássaro que pousou na janela. Mas até agora? Sim, não pode ser. Já é tão tarde. Ele está sempre lá. Vocês é que não o veem. Mas não foi só hoje que você confessou essa culpa. Só hoje. Imaginem. Eu confesso isso todos os dias. Vocês é que não ouvem. Nossas aulas de corpo, né, foram para descobrir o corpo do personagem. A gente fez exercícios, viewpoints, usou várias imagens, mimeses, corpóreas. Um rato esteve aqui? Esteve, mas não deixou vestígios. E nós? Deixaremos algum vestígio um dia? Deixaremos alguma testemunha? Sim. Aquela cruz. Sabe o que ele disse? Um pouco antes de ser crucificado? Minha personagem é a irmã D, que é a irmã cúmplice da Madre Superiora. Então, enquanto todo mundo, todas as irmãs e o irmão estão de um lado, ela tá junto com o inimigo, digamos assim. Né? Ela tem acesso a informações e a locais e a coisas que o restante não tem. Ela tem uma certa liberdade que os outros não têm. Então, os colegas não sabem e acabam descobrindo depois que ela é essa pessoa que tá na outra face da moeda. Ainda que existam ótimas fotografias deles e relatórios E monografias, e estatísticas convincentes, auditórios repletos, conferências, pesquisas trocas de órgãos vitais, substanciosas, o tálamo, o hipotálamo, a zona do silêncio. devassado. Ainda assim, Não adiantaria. um outro muro maior se ergueria. Inclusive as falas da Madre Superiora, como eu sou cúmplice dela, eu repito muito dos gestos dela e das falas dela. Eu tento ser em alguns momentos, ser como uma sombra dela. Sempre andando ao lado e repetindo o que ela faz. É uma técnica que junta técnicas orientais, do teatro oriental, e técnicas de balé. Nós temos que chegar até o muro. Olhem aquelas enormes feridas na montanha de pedra. Tudo isso não pode ser em vão. Ninguém arranca as vísceras de uma montanha por nada. Mas mesmo assim, vocês nunca chegaram tão perto. Por quê? Elas nem sabem o que querem. Chegaram tão perto. Ninguém sabe. Eu não. Também não sei. Ninguém sabe. De todas as nossas culpas, entristecei-vos! Parem! Não respondam! Parem, pelo amor de Deus! Ei! Alegrai-vos, Como Senhor! disseram! Para que nós nos esqueçamos de todas as nossas culpas!